Javé, Israel quer te escutar. Escuta, meu irmão, Javé, teu Deus vai falar. Escuta, meu irmão, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, meu irmão, quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, meu irmão, quer te escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 21, na página 1310, versículo 33. Mateus 21, 33, página 1310. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com a sebe, cavou um lagar, edificou uma torre, e tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo, e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele aqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis, e arrendará a sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isto é obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: se vos há tirado o reino de Deus, será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Palavra da salvação. Mantenham a Bíblia por fora aberta aí. Em Mateus, no Evangelho. Eu queria que nós pudéssemos de verdade, mas de verdade mesmo, tivéssemos a intenção reta de ser de Deus no nosso coração, para retomar a nossa vida. Estamos já chegando ao final de um ano, e os sinais estão claríssimos a respeito da nossa fé. Nós não conseguimos enganar a ninguém, muito menos a nós mesmos. Realmente nós estamos devagar demais, distantes demais do reino de Deus, porque nós temos escutado o tempo todo a palavra de Deus e nós não estamos colocando essa palavra em prática. A vinha é o reino de Deus. Pelo profeta nós ouvimos isso, que a vinha não produziu o fruto desejado, ela foi preparada com carinho, protegida, foi colocado adubo, os ramos foram os melhores, e na hora da colheita só houve injustiça naquela vinha. E o dono daquela vinha, ao contrário do que nós ouvimos no Evangelho, ele abriu as cercas e aquela vinha foi destruída, foi esmagada. Só Deus tem misericórdia e aguarda um tempo mais a nossa conversão. O dono daquela vinha não esperou mais, porque ele ficou tão decepcionado. Ele escolheu os melhores ramos, as melhores mudas, ele tratou daquela vinha com carinho, colocou a sua vida ali, e era claro que para ele, que os frutos seriam os melhores. E no final, ela só produziu espinhos, abrolhos, injustiça. Na verdade, aquela vinha virou as costas para o seu dono.
ignorou todo o cuidado dele, toda a sua dedicação. No Evangelho, o dono da vinha quer também o produto. Ele faz com o mesmo carinho, entrega a lavradores, na condição que na colheita ele vai ter o produto, aquilo que lhe pertence. Ele está arrendando aquela vinha. E é natural que ele receba o que ele combinou, aquilo que é necessário. Ele também é um homem reto, justo, prepara a melhor vinha, porque ele não quer ouvir reclamação depois. Pois eles querem tomar posse da vinha sem cuidar, sem ter compromisso, sem ter fidelidade. A vinha é o reino de Deus. É o reino de Deus essa vinha, que nos foi entregue. E dela nós devemos cuidar com carinho, porque se trata da nossa vida, da nossa salvação. Mas nós, como povo escolhido, povo de Deus, também viramos as nossas costas. Não tratamos da vinha como dom de Deus na nossa vida, como condição da nossa salvação. Trabalhar nessa vinha é a nossa salvação, é anunciar e viver realmente o reino de Deus em nós e na nossa casa, onde quer que nós estejamos. Então nós precisamos de uma atitude de mudança, de conversão sincera do nosso coração. Deus espera a nossa conversão e nós viramos as costas para Ele. Deus espera a fidelidade e nós somos infiéis. Presta bem atenção aqui no Evangelho, para a gente entender a proposta realmente de Deus. Vamos comigo. Versículo 37. Enfim enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar o meu filho. O que o dono da vinha disse? Hão de respeitar o meu filho. Deus enviou o seu filho, dizendo: vão respeitar, vão acolher, vão tomar posse do reino. E nós respeitamos o seu filho? Onde nós levamos o filho? Para a cruz, por causa do nosso pecado. Nós também não respeitamos o filho. Nós viramos as costas para Deus, não acolhendo o seu filho, não acolhendo Jesus como Senhor, como Salvador. Continuando. Pois bem, quando voltar o Senhor da vinha, que fará eles aqueles lavradores? Respondeu-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis, porque quem tem essa conduta de infidelidade, quem tem a conduta de não escutar a voz de Deus, quem tem a conduta de negar Jesus como Senhor, ia na proposta realmente de Deus. 41 ainda. E arrendará a sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Repete isso. E arrendará a sua vinha a outros lavradores, que pagará o produto em seu tempo. Presta bem atenção. Essa vinha vai ser destruída. Essa vinha vai ser destruída. Lá no profeta a vinha foi destruída, sim ou não? Foi ou não? Agora, esse proprietário, o dono da vinha, vai destruir a sua vinha? A vinha vai continuar a mesma. As promessas são as mesmas. O que vai mudar agora então? O que muda? O que muda? Os destinatários serão outros. Os lavradores serão outros agora. Os primeiros se tornaram indignos, viraram as costas para o Senhor, quiseram usurpar daquilo que não lhes pertencia, não tiveram humildade, não foram fiéis. As promessas de Deus continuam do mesmo jeito. Deus promete salvar o seu povo, aqueles que abrem o coração para Ele. Nós somos destinatários da promessa de Deus. Presta bem atenção nisso. Nós somos os destinatários das promessas de Deus. É por mim e por você que Jesus veio ao mundo. Mas se nós não acolhemos as promessas de Deus, outros vão acolher e outros serão salvos. A salvação destinada a nós vai ser tirada das nossas mãos, porque nós não queremos assumir a conversão, porque nós não arrependemos dos nossos pecados. Porque aquilo que está dentro de nós, como nós ouvimos na segunda leitura, não é bom, não é amável e não é virtuoso. Pelo contrário, é ganância, é infidelidade, é mentira. O reino de Deus está nas nossas mãos. Podemos tomar posse ou podemos deixar que outros entrem. Por isso o reino de Deus é assim: muitos serão os primeiros e muitos serão os últimos. Vocês já escutaram isso? Então é preciso tomar uma atitude de conversão, de trabalhar realmente pelo reino de Deus. Você consegue entender isso?
Deus não muda a sua promessa. Deus é fiel. Nós é que temos de mudar de atitude. Nós é que temos de mudar o nosso coração. A mudança do nosso coração precisa realmente acontecer. E como hoje nós estamos falando de dízimo, eu fiquei a semana inteira esperando esse momento. Porque desde terça-feira, olha aqui para mim, quando eu atendi uma pessoa aqui da paróquia, que é líder da paróquia, e fui conversando com outras pessoas, eu vi que realmente nós não queremos o reino de Deus na nossa vida. Essa pessoa veio dizer, ela falava assim: olha, padre, eu ganho 6 mil reais por mês, mas eu só dou isso de dízimo, e meu marido também não dou o dízimo. Eu perguntava para mim mesmo, interessante, essa pessoa vai aos Estados Unidos, essa pessoa vai para as festas, e o que é de Deus, ela não devolve para Deus. E aí Deus foi colocando pessoas, líderes na comunidade, de frente, que vieram conversar, e naturalmente foram falando a mesma coisa. Eu faço uma pergunta para vocês: quem é pai de família aqui, levanta a mão. Se você ficar um mês sem receber o seu salário, a sua vida entra em dificuldade? Sim ou não? Se você fica 2 meses sem receber o seu salário, a sua vida entra em dificuldade? E se você ficar algum tempo mais, vai à falência ou não vai? Quando você não doa o dízimo aqui na paróquia, na sua comunidade, um mês, você já pensou no transtorno que causa para administrar a paróquia, para continuar com as obras, para socorrer as pessoas? Você pensa nisso? Não, você não pensa nisso. Vou dizer com tranquilidade, e fique bem tranquilo mesmo para escutar. Você não pensa, você não se preocupa. Você faz o dízimo como se fosse favor, do seu jeito e quando lhe convém. Sem ofensa nenhuma. Se eu fosse pedir pessoas, Ministério da Eucaristia, música, os líderes aqui, e perguntasse um por um: você doa o dízimo? Pode contar quem doa. Mas todos querem ter pregação, querem ter formação, querem ter conforto. Celebrando um casamento ontem, numa capela bem pequenininha, lá no mural estava o resultado da festa deles, da padroeira deles. Nós foi Santa Teresinha. Desse tamanhozinho a paróquia, ganhar 29 mil reais. Aqui a gente conseguiu 2 mil, porque as pessoas não querem trabalhar. Mas gastamos com outdoor, gastamos com missionários, com tudo. Para vocês verem a nossa situação. Eu quero que vocês vejam comigo agora, João capítulo 17, versículo 17. Na página 1408. Na página 1408. João 17, 17. O que está escrito aí? Santifica-os pela verdade. A tua palavra é? Por falta de conhecimento da verdade, ou por covardia ou por omissão nossa, nós não tomamos posse do reino de Deus, e nós não cuidamos do reino de Deus. Então hoje eu faço questão de explicar para vocês tudo que vocês têm que saber sobre o dízimo, para que vocês assumam o que vocês querem, mas não cobrem de Deus fidelidade quando nós somos infiéis o tempo todo. Deus é fiel, não é você cobrando ou não que Ele vai mudar, mas a sua infidelidade resulta em alguma coisa não muito boa para você, porque na infidelidade as coisas não fluem, não fluem. Como é que nós temos essa condição de estar na igreja, uma comunidade, pessoas para serem alimentadas, para serem cuidadas, e nós cuidamos apenas dos nossos interesses? E o dízimo é condição de favor. Quando sobra, quando eu não vou viajar, quando eu não troco de carro, aí se sobrar alguma coisa, fico pensando, quando a gente faz promessa e barganha com Deus, por favor, não faça promessa não. Essas promessas que nós fazemos envergonham a Deus. Você faz uma promessa na condição assim: ó Deus, eu vou rezar, mas você tem que fazer isso. Se você não fizer, eu não rezo mais. Tudo é assim. Vai não sei para onde, amarra a fitinha no braço. Amarra a fitinha no braço para quê? Não é? Para ofender e para ferir o coração de Deus. Como se promessa fosse mudar, pudesse resolver alguma coisa. Então vamos ter a atitude de olhar para Deus. O que está escrito em João 17, 17? O que está escrito aí? A tua palavra é? A tua palavra é verdade. Vamos ver Gênesis para mim, lá no início da Bíblia. Primeiro livro. Gênesis 14,
versículo 20. 14, versículo 20. Página 60. Versículo 20 comigo. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de... E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 28, 22. 28, 22 na página 75. Esta pedra da qual fiz uma estela será a casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo que me derdes, e pagarei o dízimo de tudo que me derdes. Vamos agora em Malaquias 3, Malaquias 3, último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3. Qual é a página? Qual é a página? 1282. 1282. Agora olha aqui para mim, fazendo um favor, me responda. O homem pode enganar Deus, sim ou não? Pode. Presta bem atenção. Lá no Evangelho, o dono da vinha não entregou a sua vinha a lavradores, sim ou não? Não ajustou um preço com eles? Eles foram fiéis? Pagaram o produto da vinha? Então eles enganaram o dono da vinha, até mataram o seu filho. Então o homem pode sim, em sã consciência, enganar a Deus, sim. Ou você não engana a Deus? Você engana a Deus? Você engana a Deus? Eu estou perguntando, sim ou não? Quando você mente, você não engana a Deus? Quando você comete um adultério, quando você passa alguém para trás, você está enganando a Deus ou não? E quando você não cuida da sua família como dom, como presente de Deus? Então o homem pode enganar a Deus? Sim. Quando o homem não se arrepende, não se converte. Vamos ver comigo o versículo 8. Essa pergunta Deus está dizendo: pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? Vamos comigo, quero ver, vão juntos. Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? Repete isso. Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais: em que vos temos enganado? Qual a pergunta? Em que nós temos enganado a Deus? Vamos ver a resposta? No pagamento dos dízimos Então nós estamos enganando a Deus no pagamento do dízimo e nas ofertas. Isso eu posso fazer sem ofensa. Quem doa o dízimo todo mês, levanta a mão. Conta no dedo. Vê se cada um assumisse a sua missão, se nós não teríamos hospitais, outras coisas para cuidar, alimento para quem precisa, sim ou não? Quem está enganando a Deus agora? Quem? Quem não está cumprindo a sua obrigação de cristão. Não é barganha, não é troca, não é campanha da prosperidade, é dom, é princípio de Deus, e que nós por omissão não falamos sobre isso. É como hoje, dia de eleição, querendo ou não, todo mundo tem de votar, mas todo mundo fica de braço cruzado e não toma posição. Por isso o mal está crescendo nesse mundo. Por isso o mal está crescendo nesse mundo. E se nós elegermos alguns candidatos pilantras que tem por aí, se eles forem, não é? O mundo vai estar sob o maligno. Porque eles só fazem o mal, eles não fazem o bem. Versículo 9. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Vocês estão no pecado, cada dia violência, morte, mas vocês estão na maldição. Porque quando eu não sou fiel, qual é o resultado que acontece na minha vida? A bênção ou a maldição? Bem claro, quando eu não sou fiel no projeto de Deus, eu tenho bênção ou maldição? Algo natural. No seu casamento, se você comete adultério, adultério é infidelidade, sim ou não? Se você comete adultério com infidelidade, você tem bênção ou maldição? Então é muito simples a gente tomar posição e saber o que está acontecendo. É muito simples saber se nós vivemos ou não vivemos
a palavra de Deus. Versículo 10. Pagai integralmente o dízimo ao tesouro do... Pagai o quê? Integralmente. O dízimo é o quê? Sabe o que é dízimo? 10ª parte. Vou explicar bem clarinho, bem em português, bem nos mínimos detalhes. Você ganha R$1.000 por mês líquido, tirando o INSS, aquilo que é obrigação do trabalho. Estou dizendo cartão de crédito, casa que você comprou, nem carro não, prestação de nada não. Aquilo que é próprio do salário. Você recebe R$1.000. Qual é o dízimo? E você oferece 10 quando pode, ou quem sabe 30, porque está demais. Sim ou não? E Deus, você quer a bênção dele. E que Deus é fiel, sim ou não? Começa a olhar para a sua vida. Começa a olhar para a sua vida e ver o que está acontecendo. Continua comigo. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei o quê? Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os relatórios do céu, e se não derrama a minha bênção sobre vós, muito além. Olha o que vai acontecer ainda, versículo 11. Para vos beneficiar, ajuntarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, e não haverá nos campos vinha Olha para mim aqui. Não haverá nos campos vinha o quê? Lá no profeta, a vinha foi produtiva? Foi destruída. Ela foi improdutiva, ela não produziu o fruto que ela devia produzir. No Evangelho, a vinha foi produtiva? Sim. Mas os donos da vinha, os lavradores que estavam tomando conta, foram o quê? Infiéis. Passaram a mão naquilo que não era deles. Tá certo? Vamos ver agora Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, de 1 a 5. Página 1418. Página 1418. Vamos comigo. Um certo homem chamado Ananias, de comum eu falei comigo, vocês conseguem ler a Bíblia junto com o padre? Vamos lá? Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo. Presta atenção. Um casal, marido e mulher, venderam o que mesmo? De comum acordo. E combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas a outra parte, depositou aos pés dos... Marido e mulher se juntam nas escondidas, sabem diante de Deus o que tem de fazer, mas eles querem enganar a quem? O seu Deus. Eles retêm uma parte, vendeu por R$100, ficou com 50 e levou 50, aí levou o dízimo dos R$50 e colocou aos pés dos apóstolos. 3. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, enganasse acerca do valor do campo? Repete isso. Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, enganasse acerca do valor do campo? Agora no lugar, vocês vão falar bem firme e forte comigo. No lugar de Ananias, coloca o seu nome aí. Lê o seu nome. Luiz Augusto. Satanás, teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, enganasse acerca do valor do campo. Acaso não podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido, não podias dispor livremente dessa quantia? Não podias dispor livremente dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a... Repete isso aí. Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essa palavra, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos que ouviram. Os moços retiraram dali, levaram-no para fora e o enterraram.
A mentira é pecado? Qual é o salário do pecado? O reino de Deus não acontece de maneira mais acelerada, mais firme, porque um dia eu participo, outro dia não. Eu dou um passo à frente e depois 2 atrás. É como nas nossas casas. Nós temos a casa Mateus 25, casa dos nossos pais, a chácara de recuperação. Socialmente falando, era obrigação do governo. O governo faz, nós somos cristãos e assumimos a responsabilidade. A casa Mateus 25, casa dos nossos pais, gastam R$805 por mês. Nós estamos em déficit de R$22.000. Mês passado vendemos um carro para pagar. Esse mês não tem mais o que vender, que a compra que a gente tinha pegou fogo também. Aí nós estamos... Qual é a solução? Fechar as 2 casas? Não tem. Colocar as 2 casas juntas? É o que a comunidade está pensando. Eu pessoalmente não concordo em colocar os idosos com doentes. Mas por que a gente tem déficit de R$22.000? Porque pessoas que se dispuseram a ajudar com R$50, R$60 por mês, só no dia que fala que ajuda, depois esquece, não faz. Não dá um passo para ajudar. Então aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, que é a vinha dele, casa Mateus 5, casa dos nossos pais, chácara, o que tem aqui para as pessoas que precisam, nós estamos entregando para quem? Nós não assumimos, nós assumimos a nossa responsabilidade. Então o dízimo não é favor, não é favor, é compromisso de quem? De cristão. E é para quê? Para que haja alimento na casa de Deus. A casa de Deus é só aqui onde nós estamos agora? É só aqui? É na casa Mateus 25? É na casa dos nossos pais? Sim. Na chácara, no presídio, em qualquer lugar? Sim. Então, você precisa tomar posse da bênção de Deus em tudo. Sobretudo também no dízimo, assumindo a sua condição. Se você tem alguma dúvida sobre dízimo, você vem à missa, dá R$10. Isso é dízimo? Você um dia dá R$5, é dízimo? Outro dia dá R$1.000, é dízimo? Não, não é dízimo. Ofertas, Deus está dizendo, dízimo é compromisso fiel do resultado do seu trabalho. Quando eu sou infiel, eu posso exigir fidelidade de alguém? Eu vou ser fiel porque é dom de Deus no meu casamento, ainda que minha esposa seja infiel. Ela não poderia exigir fidelidade de minha, mas eu vou ser fiel por temor a Deus. E Deus é fiel sempre. Mesmo que nós não sejamos, Deus é fiel sempre. Então seja fiel no compromisso mínimo que você tem como cristão. Nós ficamos escandalizados com algumas igrejas por aí, que a gente vê as igrejas carregando dinheiro no avião. As pessoas pagam para entrar, só para entrar, R$45. Só para entrar. E de repente, dependendo da promessa que a igreja oferece, você paga outra quantia. Alguém tem promessa melhor do que Deus para você? Tem? Tem promessa melhor do que a vida eterna? E você paga por ela? Não. Então, por favor, vamos ter atitude de construir, de levantar realmente o reino de Deus. E eu vou fazer uma pesquisa com vocês. Alguns não vão gostar. Vou pegar todo o Ministério da Eucaristia, a partir desse mês, todos que estão mais próximos assim, do dia a dia do altar do Senhor, e vou ver se eles estão doando dízimo ou não. Aí depois eu vou dar o balanço para vocês sem citar o nome. Não, vou começar por ministérios, para quem está mais na frente, e por você que está rindo, que está aqui na igreja todo dia também. Então as pessoas mais próximas, né, Lorena? Vou pegar essas pessoas mais próximas e dizer assim, ó, não é igual pesquisa de boca de urna, né? Fazer uma pesquisa com vocês. E vou anotar o nome, e olha, de 100 pessoas que estão na igreja todo domingo, que dizem que ama Deus sobre todas as coisas, o resultado do dízimo é esse. Eu vou chegar pessoalmente, vou perguntar quanto ganha por mês cada um, e vou mostrar para vocês. Aí vocês vão saber, você vai ter incluído, vou chegar em você, pode ter certeza que vou chegar em você também. É dízimo. É. O dízimo você doa na Casa Mateus, na comunidade de Atos, que é uma comunidade evangelizadora, onde o padre também participa, então é dízimo. Mas só que as pessoas vão confundindo. Não, eu dou dízimo a Santa Teresinha quando eu quero e vai para Atos. Não, o dia que a comunidade aqui tiver condições
pagar suas contas, fazer as construções todas, nós vamos sim enviar uma parte para ajudar, que é obra missionária. Mas hoje nós não podemos fazer isso porque nós estamos construindo tudo. Então vocês precisam tomar posse. Tem alguma dúvida? Certeza que não tem. Hã? Olha então para mim. Você não tem nenhuma dúvida sobre o dízimo? Sim? Tinha antes dúvida? Por que você não doa então? Por que você não doa? Hã? Vocês sabiam que nós tivemos de trocar o gerador agora aqui porque estava caindo a fase de energia? Você viu todo o sofrimento. Você acha quantos mil reais nós gastamos para colocar aquele transformador ali fora, desde o mês de junho, terminando na sexta-feira? Quantos mil reais nós pagamos para mudar a rede elétrica todinha para ter energia trifásica aqui? Vocês sabem disso? Vocês sabem? Só sabe quando falta energia e reclama. Sim ou não? Então, por favor, assuma a casa de Deus como a sua casa, né, Ana Maria? Assuma, tá? Tem gente como a Ana Maria, ela gasta, ela falou outro dia, no salão, quando ela vai, R$350. Eu vou até ver, eu vou ver, a primeira que eu vou ver o dízimo vai ser dela. E vou te falar. R$350 no salão. Uma veia dessa que tá bom demais. Não é? Hoje, com certeza, o pessoal do dízimo vai ter muito trabalho, não é? Vai estar a posse, porque todos vão assumir essa missão. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador.